Prezados irmãos, estimados internautas, cumprimento a todos, em nome do nosso Pai Celestial, em nome do Divino Espírito Santo, em nome do Divino Mestre, Senhor Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Rosa e do Santo Profeta em mão alto, que as bênçãos preciosas deles possam recair sobre todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais esta santa reunião. Que bom que os irmãos vieram iniciar de uma manhã chuvosa, nublado. Poderiam ter escolhido, em pleno domingo, ficar em casa, dormir um pouco mais tarde, aproveitar sua cama, mas enfim, escolheram a melhor parte. Escolheram estar diante da presença de Deus. Escolheram estar diante da presença dos santos, anjos, do reino dos céus. Escolheram cantar, louvar, servir no seu ministério. Escolheram ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bonito, irmãos. Isso é muito nobre. Isso glorifica, exalta, engrandece a Deus, o nosso Pai Celestial. Isto é uma demonstração de interesse pela obra do Pai. É uma demonstração de amor verdadeiro por esta grande obra que estamos participando nesses dias atuais. Parabéns pela escolha. Amém. Por gentileza, todos coloquem em pé. Fiquemos em reverência e oremos. Glorioso e bondoso Pai Celestial, agradecemos pelo descanso, o repouso que tivemos, agradecemos pelo fôlego da vida, a dádiva de estarmos iniciando um novo dia. Agradecemos a Ti, ó Pai, por esta nova oportunidade que o Senhor está nos autorizando, permitindo participar desta santa reunião, para engrandecê-lo, louvá-lo, bendizê-lo, pelos seus grandiosos feitos, sinais, prodígios, maravilhas, e também exaltar, através dos hinos do inário, os hinos do repertório do coral, e ouvir a Tua palavra, palavra divinal que consola, conforta, refrigera a nossa alma, o nosso ser. A adoração prestamos a Ti, ó Senhor Jesus, a Virgem Maria, Santa Rosa, o Santo Profeta Emaldo e a todos os demais santos e anjos da glória celestial. Querido profeta Santo Emaldo, interceda ao nosso Deus a bênção, a graça, a unção divina sobre toda esta nossa santa reunião. Unja o nosso pensamento, dai a nossa sabedoria, humildade, para que possamos entender, interpretando de uma forma correta a mensagem a qual estaremos a meditar nesta oportunidade. Recordo Santa Vossa de Emaldo, de nossos internautas que estarão acompanhando a nossa santa reunião, e outros nossos irmãos que não irão poder participar conosco, mas estarão com o seu pensamento ligado a esta santa reunião. Que a Tua bênção, a Tua graça, Santa Vossa de Emaldo, possa alcançá-los. Também nesta manhã, no período da tarde à noite, teremos reuniões em diversos pontos do nosso país. Que a bênção e a graça dos céus, a unção divina, seja presente em todas as nossas reuniões. Assim entrego todos os trabalhos eclesiásticos em Tuas mãos, Senhor Deus, nas mãos do Divino Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa, e em Tuas mãos preciosas, ó Santo Profeta em mão alto. Amém. Cantemos, igreja forte. Pois é que Deus se
Amém. Faço agora a leitura de um depoimento de fé. Nosso irmão pastor Aldo Lemos, da Congregação de Americana, São Paulo, relata que no ano de 2022 estava em cumprimento de seu ministério na Congregação de Rio Branco, no estado do Acre. Em uma terça-feira, acordei cedo como de costume e saí para minha caminhada matinal,
Ao retornar após o banho, comecei a sentir uma forte dor no lado esquerdo do corpo, que logo identifiquei como uma cólica renal. A dor foi se agravando rapidamente, a ponto de me causar náuseas e grande desconforto. Naquele dia haveria reunião de oração na congregação e fiquei preocupado com minha condição física e com o compromisso ministerial. No entanto, com fé clamei em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto, pedindo que intercedesse para que a dor cessasse. Peguei o boletim e comecei a lê-lo em pé, pois não conseguia me sentar nem se deitar devido à intensidade da dor. À medida que lia o boletim, sentia a dor diminuir gradualmente até desaparecer por completo. Com grande alívio e gratidão, consegui realizar a reunião normalmente naquela noite. Com o passar dos dias, acabei me esquecendo do ocorrido. 3 dias depois, na sexta-feira, após outra caminhada matinal, fui ao banheiro e expeli um cálculo renal de tamanho considerável. E, para minha surpresa, sem sentir qualquer dor. Ajoelhei-me e agradeci profundamente a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Alto e a todo o reino dos céus por essa bênção. Reconheço que recebi um grande milagre. Hoje, passando 3 anos, compartilho esse testemunho para glorificar a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto, e para confirmar o poder e as bênçãos que esses santos de Deus têm derramado sobre nós. Amém. Então veja, prezados irmãos, mais um dos muitos depoimentos de fé que temos recebido, que Deus nosso Pai tem operado na vida de tantos quantos creem nele, Deus, e em seus poderosos santos.
uma justa homenagem ao santo profeta Moisés e também ao nosso profeta Santo Irmão Alto, nosso pastor por excelência. Na reunião de ontem, foi lida e explicada a mensagem sobre o santo profeta Moisés e os 10 mandamentos. Hoje estaremos meditando na seguinte mensagem. Título: A vaidade, um obstáculo espiritual. A vaidade é um traço de personalidade que se manifesta quando alguém valoriza excessivamente sua aparência, habilidades ou conquistas. Trata-se do desejo de ser admirado, muitas vezes por motivos superficiais e passageiros. Esse comportamento revela um foco exagerado em si mesmo e na busca por aprovação dos outros, o que pode levar à ostentação, ao orgulho e até à idolatria. A vaidade física é a forma mais comum e se refere à preocupação exagerada com a aparência, roupas, corpo e outros aspectos externos. Pessoas vaidosas, nesse sentido, costumam investir tempo e recursos para manter uma imagem idealizadora, ou seja, uma imagem idealizada, muitas vezes com o objetivo de impressionar ou aparentar uma posição social que não condiz com a sua realidade. Essa busca por beleza e status oferece uma felicidade ilusória e passageira, enganando a alma. A vaidade intelectual, moral e social ocorre quando alguém se orgulha excessivamente de sua inteligência, conhecimento ou valores, colocando-se acima dos outros. É a necessidade constante de reconhecimento e elogios para alimentar o ego. Essa atitude ultrapassa os limites da humildade e pode escandalizar os que estão ao redor. A vaidade, nesse caso, alimenta a soberba e afasta a alma da verdade. Nas Escrituras Sagradas, a vaidade é frequentemente associada à leviandade e ao orgulho vazio. Em Eclesiastes está registrado: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa passagem nos lembra da fragilidade humana ao buscar satisfação apenas nas coisas terrenas, esquecendo-se de temer a Deus e de buscá-lo em tudo. A vaidade é uma ilusão do ego que nos afasta da humildade e da verdadeira realização espiritual. Quando não vigiada, ela nos desvia do propósito de Deus, colocando o eu no centro da vida em vez de Deus e seus santos. Isso não significa que devemos nos descuidar da aparência, mas sim que o valor do ser humano está no interior. São Pedro nos orienta: o enfeite delas não seja o exterior, como o frisado de cabelos, o uso de jóias de ouro, o luxo dos vestidos, mas o homem encoberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante
de Deus. A verdadeira beleza está na pureza do coração, na honestidade, na humildade e na prática da justiça. Essa é a beleza que tem valor no reino de Deus. Desde o início da obra divina da Igreja Apostólica, nosso Senhor Jesus tem usado a Santa Rosa para ensinar uma vida correta. Por isso, a disciplina da Igreja em vestimentas e comportamento ajuda os fiéis a viverem como verdadeiros filhos de Deus, eliminando os sentimentos negativos como a vaidade e a soberba. Mesmo quem foi batizado pode perder a unção do Espírito Santo se entregar à vaidade e à ambição. Por isso, é essencial viver em comunhão com Deus, buscando a santificação com a ajuda da Santa Rosa e do santo profeta Irmão Aldo, que receberam dons de Jesus para nos guiar nesse caminho. Que possamos orar como o salmista Davi assim orou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Com sabedoria, discernimento e fé, venceremos toda forma de vaidade que tenta nos afastar da simplicidade e da verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Que sejamos reconhecidos não pela aparência, mas pelo amor, fé, humildade e fidelidade a Deus, a Jesus e a Virgem Maria, Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Santifiquemo-nos para alcançarmos a vida eterna e um dia desfrutarmos da glória celestial. Amém. Queridos irmãos, esta foi a mensagem que teve como título A Vaidade, um obstáculo espiritual. Esse tema nós temos também em nosso livro O Evangelho do Reino dos Céus, que fala a respeito também sobre a santificação, a consagração, para que evitemos a vaidade. Meus irmãos, o que é a vaidade? A mensagem lá nos deu várias respostas. A vaidade vem do latim vanitas, que significa vazio, significa algo vazio, vaidade, vazio. Assim, uma pessoa vaidosa, ela busca coisas vazias, pensando ser grande, pensando ser importante, pensando ser útil, pensando ser agradável para o seu próprio ser. A vaidade são adereços passageiros, ilusórios, momentâneos, que cria uma ilusão na mente da pessoa, na imaginação da pessoa, no pensamento da pessoa. Nas Sagradas Escrituras, como bem lembrou a mensagem, nos mostra que a vaidade, ela pode criar um desvio de caráter da pessoa, afastando o ser humano de Deus, pois enche o coração desta pessoa de orgulho e coloca o eu, que seria o ego corporal, à frente do espiritual. Ou seja, cria-se ali uma ostentação, cria-se o orgulho
e até idolatria, ou seja, idolatrando a própria pessoa, adorando a própria pessoa. E recordemos do que a palavra dos céus nos ensina. Adoraremos ou adoremos somente a Deus, nosso Pai Celestial, ao seu Divino Espírito Santo, a Jesus, aos santos anjos criados por Ele, Deus. Passou disso, é vaidade. Meus irmãos, como diz a mensagem, a vaidade é aquele desejo de ser admirado. Ou seja, muitas vezes por motivos superficiais e passageiros. Não que não devemos valorizar o próximo, valorizar as conquistas, o sucesso. Devemos sim valorizar nossos irmãos, valorizar o sucesso, valorizar a prosperidade, valorizar, incentivar os nossos irmãos, nossos familiares, parentes, amigos, para que continue tendo êxito, tendo sucesso, tendo prosperidade, tendo vitórias em sua carreira de fé, em suas realizações pessoais, nos seus estudos, nos seus negócios. Devemos sim incentivar, valorizar, motivar, proferir palavras de ânimo, de fé, de incentivo. Sim, devemos fazer isso. Todavia, nós não devemos ficar esperando isso para fazer com que as coisas boas aconteçam. Nós não devemos ficar querendo isso, ou seja, querendo ser admirado, querendo ser elogiado, querendo ser o centro das atenções, querendo nos ostentar, querendo ser mais do que os outros, querendo menosprezar as pessoas, querendo rebaixar, humilhar quem quer que seja, mas valorizar todas as pessoas. Irmão, Jesus, Ele deu esse exemplo precioso. Conversou com os doutores da lei na época, conversou com as pessoas que tinham muito entendimento, mas ele sempre estava com as pessoas simples, na maioria das vezes, sempre estava com as pessoas humildes, estava ali, do seu lado, sempre proferindo palavras de incentivo, palavra de ânimo, sempre proferindo a palavra de Deus, nosso Pai Celestial. Assim foi Jesus, um carpinteiro humilde, que foi o nosso libertador, o nosso guia espiritual, a resplandecente estrela da manhã, um grande mestre, um grande sábio. Não procurou ser o centro das atenções, nunca procurou glórias, nunca procurou status, nunca procurou ser admirado, mas sempre com aquela humildade. E sempre mostrou que Deus era superior a tudo. Vejam que ele fez obras notórias, obras maravilhosas, realizou grandiosos feitos, grandiosas maravilhas, mas ele chegou a falar: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que faz, o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Ou seja, mostrou a sua humildade, não foi vaidoso, mas mostrou ali a sua humildade, mostrou a grandeza de Deus, o nosso Pai, merecedor de todas as glórias. Assim foi também a nossa querida e santa vovósa. Não foi vaidosa,
mas sempre valorizou a Deus, a Jesus, o nosso Pai Celestial. Quantos que chegaram até a sua pessoa pedindo conselho, falando sobre seus problemas, dificuldades que estavam a passar, dificuldades financeiras, no trabalho, no estudo, na família. E ela sempre tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, de incentivo. E ela dizia: eu vou falar com Jesus. Eu vou pedir para Jesus. Ou seja, mostrando ali a sua humildade, mostrando o seu amor para com Jesus, para com Deus nosso Pai. Ela também não procurou as glórias desta terra, não quis ser o centro das atenções, não quis essas glórias desta terra. Mas, como diz as Sagradas Escrituras, as minhas testemunhas precisarão ser vistas, contempladas e ouvidas. Então, carinhosamente, o nosso povo foi chamando ela de vó, foi levantando ela, digamos, carinhosamente, no sentido espiritual, para que continuasse com esse resplendor, brilhando a sua luz, e assim mais pessoas tomassem conhecimento do esplendor, da glória que a Santa Barbosa ela tem. Igualmente foi o nosso profeta Santo Irmão Alto, nosso pastor por excelência. Meus irmãos, quantos de nós conversamos com o nosso profeta Santo Irmão Alto? Muitos de nós tivemos essa oportunidade de falar com ele, de ouvir seus conselhos sábios, de cumprimentá-lo na fila, lá em nossa sede, aqui em nossa congregação de Coronel, também em Xanxerê, em outras congregações, aqui do Sul e outros pontos de nosso país. Tiveram a honra de olhar para um profeta, irmãos, de ver um profeta verdadeiro de Deus. Outros tiveram a oportunidade de vê-lo ainda quando era motorista, só que ele sempre ficava no anonimato, sempre ficava na retaguarda e gostava sempre de ficar próximo à porta, sempre com seus braços cruzados, olhando para o nosso povo. E depois ele também passou a ficar no meio da igreja, também com seus braços cruzados, os braços para trás, olhando para o nosso povo, mas com aquela humildade, irmãos. Vejamos o Santo Irmão Alto, meus irmãos. Analisemos um profeta de Deus, o timoneiro deste barco seguro, o pastor por excelência, um profeta que é onisciente, onipotente, onipresente, um profeta que tem todo o poder de Deus para salvar, curar, libertar, dar solução de problemas diversos, um profeta que pode realizar maravilhas onde for preciso, não somente aqui no Brasil, mas em qualquer lugar que for preciso. Um profeta que recebeu de Deus a honra de estar no trono do nosso Pai, participando ali do seu poder, juntamente com Jesus, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, juntamente com a Santa Barbosa. Um profeta que tem um dom do discernimento, podendo saber o que está acontecendo agora, neste momento, de saber as nossas intenções, saber o que estamos pensando, de saber o que você, prezado internauta,
está fazendo aí no seu lar neste momento. Saber o que você está fazendo, o que você está acompanhando esta reunião, o que está pensando aí nesse exato momento. Um profeta com tamanho dom, com tamanho poder e com humildade que transcende o pensamento humano. Uma humildade maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Uma humildade, falta até palavras em nosso vocabulário para falar da humildade do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Em muitas respostas ele dizia: eu vou falar com a avó, eu vou falar com a Virgem Santa, referindo-se à Mãe Maria Santíssima. Eu vou falar com Jesus. Ele nunca colocava ele à frente, mas sempre colocava Santa Avó, Jesus, Maria Santíssima, colocava Deus sempre à frente. Podendo ele mesmo realizar milagres maravilhosos, porque ele recebeu esse poder. Mas ele tinha essa humildade, tinha esse respeito, tinha essa reverência. Nunca tentou tomar o poder de Deus. Nunca tentou ser mais do que Deus. Mas sim incentivou a crer em Deus, a adorar a Deus, colocar Deus sempre em primeiro lugar, a respeitar o nosso Pai Celestial. Vejamos, meus irmãos, que são exemplos maravilhosos que nós temos para seguir. O exemplo de Jesus, o exemplo da Santa Barbosa, o exemplo do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Todavia, é preciso que tenhamos muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para que essas vaidades não nos afastem de Deus. Para que essas vaidades não criem ali um distanciamento da fé. Para que essas vaidades não nos afaste da essência da fé, da essência daquilo que nossos pais, nossos avós nos ensinaram. Lá nos anos iniciais de nossa igreja, nos anos iniciais de uma congregação, aquele esforço, aquela dedicação, ainda conversando hoje com alguns irmãos, falavam, comentavam. Antigamente caminhávamos 20 quilômetros a pé para ir a uma reunião, outros caminhavam mais. Chovia, fazia aquele sol, enfim, mas ia a pé com aquela alegria, com aquele temor. Isso é a essência, irmãos, a essência. Só que vai passando os seus dias, vem a evolução, vem as tecnologias, vem a modernidade, e aí que é preciso ter um equilíbrio. Porque se a vaidade, ela toma conta, ela se torna algo superior à nossa fé, aquilo que é de Deus, ele vai sendo colocado em segundo plano. Surge uma visita em casa, eu não vou nem reunião, porque está valorizando mais a visita do que a Deus. Surge outra atividade, coloca a atividade em primeiro lugar e não Deus. É claro, há situações justificáveis, todavia, devemos sempre fazer um esforço para comparecer às nossas reuniões. Meus irmãos, muitos estão se esquecendo de Deus. O mundo está como está por causa disso. Estão perdendo a unção preciosa de Deus. Estão perdendo a graça preciosa do nosso Pai Celestial. Deus é bondoso, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele vai falando, vai aconselhando,
vai mostrando as suas verdades. Deus não é brincadeira. Deus, ele vai falando para que nós tenhamos cuidado, para que não percamos a essência dos céus, não percamos a essência de nossa fé. Quantos de nós que éramos tão esforçados, tão dedicados, tão amorosos em bem servir a obra dos céus, participando do nosso ministério, seja de obreiro, diácono, diaconisa, enfim, como corista, como membro de nossa igreja, como pastor, mas foi passando os seus tempos, foi surgindo a internet, foi surgindo as redes sociais, e acabamos que o tempo que dedicávamos mais a Deus, ele vai sendo direcionado para outros fins. Passa-se mais tempo no TikTok, mais tempo no WhatsApp, mais tempo nos grupos, mais tempo no YouTube, mais tempo assim, assistindo coisas indevidas, e um tempo que é dedicado a Deus no final de semana, que é apenas 1h30, 2 horas no máximo. Às vezes a pessoa até se exausta de ouvir a palavra de Deus. É lamentável, irmãos, lamentável. Mas esse ponto, ele pode chegar se a pessoa não tiver cuidado com isso, e com esse obstáculo espiritual, a vaidade, que ilude e engana a alma. Meus irmãos, que possamos sempre fazer a oração que o salmista rei Davi assim fizera. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que possamos sempre estar em oração, por exemplo, irmãos, pedindo sabedoria à Santa Avó, ao Santo Irmão Alto, a Jesus, a Maria Santíssima, para que nos dê força, nos dê humildade, sabedoria, que possamos respeitar todas as pessoas, independente do que crê ou não crê, enfim, respeitar todas as pessoas, valorizar todas as pessoas, amar todas as pessoas. É o que nos ensina Jesus, a Santa Avó e o Santo Irmão Alto, para que assim sejamos felizes e vitoriosos em toda a nossa carreira de fé. Amém. Meus irmãos, estamos nos minutos finais de nossa santa reunião. Externo agradecimento a Deus, o nosso Pai, aos seus santos poderosos, pelo comparecimento de todos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo esforço que fizeram para participarem desta maravilhosa reunião. Em nome deles eu agradeço ao trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisas, também ao nosso irmão regente, sua equipe da regência, aos músicos, coristas, a equipe de áudio e vídeo, muito obrigado pelo seu trabalho, aos nossos internautas, obrigado por sua audiência. Aproveite o ensejo, inscreva-se no canal de nossa congregação, acompanhe outras reuniões que já foram realizadas, outras que virão. Teremos reunião aqui na terça-feira, com início às 19h30. Todos estão convidados. Amém. Por gentileza, todos coloquem em pé. Oremos. Ó bondoso Pai Celestial, muito te agradecemos por esses ensinos preciosos, para que a essência de nossa fé não seja quebrada, para que a essência do que é ser apostólico, o que é ser santificado, o que é ser consagrado, não seja banalizado, e que assim estejamos sempre próximos a Ti, ó Deus, nunca distante, mas sempre próximos, sempre em comunhão, nesse elo perfeito com o Senhor, Pai. Nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê humildade,
para que a vaidade não tome conta de nossa vida, mas que possamos ter um equilíbrio moral, espiritual, intelectual, para que assim tenhamos essa sintonia perfeita com os céus, sempre respeitando, reverenciando a Ti, ó Deus, aos Teus santos e anjos, praticando a nossa doutrina, a nossa disciplina, valorizando as atividades de nossa obra maravilhosa. Senhor Jesus, sonda nossos corações, como ensinara o salmista Davi. O Senhor que conhece nossos corações, nosso pensamento, ajude-nos. Se há alguma coisa que estamos deixando a desejar, cure nosso pensamento, cure nosso coração, ajude a todos nós para que tenhamos boas intenções, tenhamos boas atitudes, bons comportamentos, valorizando a todas as pessoas, tratando por igual, com humildade, com respeito, com mansidão, incentivando a todos. Todos, sem exceção, são importantes. Todos são filhos de Deus. Querido e amado Santo Irmão Alto, apresento as orações que meus irmãos estão a fazer neste momento com muita fé, confiança e esperança. Apresento também os nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Assim o fizeram com muita fé, confiança que estarão recebendo aquilo que almeja, tanto para si quanto para familiares, parentes, amigos, conhecidos. Tenha misericórdia. Querida Mãe Maria Santíssima, cubra todos com o manto divinal dos céus. Abençoe aqueles que não puderam estar presentes nesta santa reunião, também nossos internautas. Abençoe todo o nosso povo apostólico, ajude-nos a continuarmos a ser esse povo unido, consagrado, santificado, temente a Deus, obedecendo a doutrina, a disciplina de nossa Igreja Apostólica. Querida e santa Avó Rosa, conceda a todos logo mais um bom almoço, uma tarde abençoada, uma boa noite de descanso e uma excelente semana, que seja com as bênçãos dos céus, que seja de boas notícias, que grandes maravilhas aconteçam e que possa trazê-los de volta na terça-feira, para que meditemos em outra mensagem dos céus. Amados irmãos e internautas, recebamos a bênção e a graça preciosa de Deus nosso Pai, do Divino Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Alto, e assim tenhamos paz, vida, saúde e luz. Hoje e sempre. Amém. Pode ser a todos, que Deus abençoe e acompanhe.